Já parou para pensar se um dos textos mais antigos da humanidade pudesse, na verdade, guardar uma descrição poética da criação do universo? E mais, uma descrição que conversa com a cosmologia moderna? É exatamente essa conexão fascinante entre o Gênesis e o cosmos que a gente vai explorar agora. Tudo começa aqui, com essa passagem bem enigmática do livro de Gênesis. Por milhares de anos, as pessoas leram isso de forma literal, ou como uma metáfora religiosa. Mas e se a gente olhasse para ela com as lentes da física de hoje? O que será que ela poderia revelar? E aqui está a nossa grande provocação. Será que essa linguagem que soa tão antiga e poética não estaria, na verdade, descrevendo conceitos que a gente só começou a entender milênios depois com coisas como física quântica e cosmologia? A ideia é ousada, vamos ver no que dá. Ok, para começar a desembrulhar essa ideia, a gente primeiro precisa meio que traduzir esses termos antigos para uma linguagem que a ciência entende. Pensa nisso como um verdadeiro quebra-cabeça cósmico. A primeira peça do nosso quebra-cabeça, águas. E não, claro que não estamos falando de H2O. Nessa interpretação, águas seria um estado primordial de tudo. Pensa naquela sopa quântica que os cientistas falam que existia antes de qualquer partícula. Um campo de pura energia, sem forma, de onde absolutamente tudo viria a nascer. E o tal do firmamento? Bom, a palavra original em hebraico dá uma ideia de base, de estrutura. E qual é a estrutura fundamental do nosso universo? Hoje a gente sabe que é o próprio espaço-tempo. Aquele tecido cósmico que permeia tudo e onde toda a realidade acontece. Certo? Com esses dois termos na mão, aquela frase separação entre águas e águas, de repente, começa a soar diferente. Ganha um significado totalmente novo e, olha, surpreendentemente moderno. Vamos ver como isso bate com a ideia da expansão do universo. Olha só que paralelo incrível! De um lado, a imagem de uma separação primordial, lá no Gênesis. Do outro, um conceito-chave da ciência, a expansão métrica do universo. A ideia aqui não é que as galáxias estão voando através do espaço, sabe? Não. É o próprio tecido do espaço que está se esticando, o que acaba criando mais distância entre tudo. A semelhança no conceito é, no mínimo, impressionante. E essa expansão, olha, não é um detalhe. É a razão pela qual o universo inteiro não colapsou sobre si mesmo logo depois de nascer. É essa separação que cria o espaço físico para que galáxias, estrelas, planetas e, bom, a gente, pudessem se formar. Mas se o universo está se expandindo, alguma coisa tem que estar empurrando, certo? Tem que existir uma força, uma espécie de suporte invisível que mantém esse firmamento esticado. Então, a pergunta de $1 milhão é: que força é essa? O que está vencendo a gravidade, que deveria estar puxando tudo de volta? A cosmologia moderna tem um nome para isso, mas, para ser sincero, ainda é um dos maiores mistérios da ciência. E essa força é a energia escura. Ela funciona como uma espécie de pressão contrária que age no vácuo e empurra tudo para longe. Na prática, ela é esse suporte invisível que mantém o tecido do espaço-tempo numa expansão acelerada. E aí, a nossa analogia se encaixa que nem uma luva. A energia escura seria responsável por criar a separação entre as águas superiores, ou seja, o espaço imenso e quase vazio entre as galáxias, e as águas inferiores, que seria a matéria densa, aquilo que se junta para formar estrelas, planetas, tudo que a gente vê. O ponto crucial aqui é o seguinte: a existência dessa força de expansão é tudo. Sem ela, o haja luz teria sido seguido por um apague a luz instantâneo. Um colapso total, o universo como a gente conhece simplesmente não teria chance. Mas a interpretação vai ainda mais fundo. Vamos para a próxima camada e ver como a ideia de firmamento pode ter a ver com a própria estrutura da nossa realidade, as dimensões. A física teórica adora brincar com a ideia de que existem muitas outras dimensões, né? Mas aqui, no nosso mundo macroscópico, o mundo que a gente vive e percebe, tudo se estabilizou em apenas 4. As 3 de espaço que a gente conhece bem: altura, largura e profundidade, e, claro, a dimensão do tempo. Seguindo essa lógica, o firmamento poderia ser interpretado como o exato momento em que essas 4 dimensões se cristalizaram. O momento em que elas se tornaram grandes, estáveis e formaram a estrutura, as regras do jogo onde a nossa física funciona. E isso muda completamente a ideia de céu que o texto menciona. Não seria um lugar físico lá em cima, mas sim um estado do universo.
Um estado de baixa densidade, que permite que a luz viaje por distâncias gigantescas, ou estado em que o universo se tornou transparente e macroscópico. Beleza. E agora vamos juntar todas essas peças. Com tudo isso em mente, o que essa interpretação nos diz sobre o que teria acontecido no segundo dia da criação lá no Gênesis? Basicamente, o que o texto estaria descrevendo é a criação da própria arquitetura do cosmos, a formação do espaço-tempo, a força de expansão que o sustenta e a estabilização das nossas dimensões. Colocando de outra forma, seria a criação do palco para que todo o espetáculo da existência pudesse finalmente começar. Isso tudo deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, não deixa? Não importa a crença de cada um sobre a origem desse texto, é simplesmente fascinante notar como uma descrição tão antiga pode espelhar, de um jeito poético, o que a física moderna descobriu. Fica a pergunta no ar: seria só uma coincidência incrível? Ou será que a intuição humana, de alguma forma, captou verdades profundas sobre o universo, milênios antes da gente ter as ferramentas para prová-las?